Sobre as diferentes linhas, eu vou ler para vocês, para que vocês entendam. Entre as diferentes correntes escatológicas, basicamente, o principal assunto discutido é o milênio. E é além, claro, do modo como se interpreta o livro de Apocalipse como um todo. Eu vou ler, tá? Eu vou ler um conceito que eu achei aqui na internet bacana, porque nós estamos aprendendo juntos, é que fique claro. Embora se dividam em 4 visões escatológicas diferentes, dentro de cada uma das 4 visões ainda existem diferentes interpretações e ponto de vista específico por seus adeptos. Então, quer dizer, tem 4 linhas principais, e nesses 4 ainda tem gente que, por exemplo, defende pré-milenismo, mas dentro do pré-milenismo tem pessoas que não pensam iguais. Mas a gente tem que aprender. Eu vou pôr o link aqui para vocês, tá? Desse estudo que eu tô lendo aqui para vocês. Quem quiser clicar, assistir e ver aí, fica à vontade. Então, nós temos que entender isso. Se nós formos irmãos em Cristo Jesus, nós temos que aprender a respeitar essas divergências de entendimento. O que não pode, de nenhuma forma, é, à luz das Sagradas Escrituras, as pessoas distorcerem o que tem para viver um falso evangelho, como a congregação faz. Por exemplo, para ser salvo tem que ser batizado na congregação. Isso não está na Bíblia. Então, contra isso, a gente tem que, sim, discutir. Mas não é brigar, é degladiar. Não, mas, ô irmão, tem comunhão. Olha aqui as Sagradas Escrituras. Não é isso que fala. Para a gente ser salvo, a gente tem que crer em Jesus Cristo. Batismo é um mandamento, não é salvífico. O que nos salva é crer em Jesus. Porque nós cremos nele, então nós batizamos, nós cumprimos os seus mandamentos, nós tomamos a Santa Ceia, nós amamos os nossos irmãos, nós praticamos boas obras, porque Cristo nos salvou. Mas para salvar nós temos que crer em Jesus Cristo. É isso que nos salva. Agora, fora disso, é um falso evangelho. Aí a gente vai, né, combater as heresias. Agora, se o irmão viu o negócio de Apocalipse aqui, isso aqui não influencia nada na salvação nossa, gente. Então, a maior preocupação nossa é a restauração do evangelho concernente à salvação. Porque se nós não seguirmos o evangelho de Cristo, nós caminharemos para o abismo. Nós seremos condenados. Só por causa que o fermento do fariseu veio e falou que para ser salvo você tem que praticar as obras para se salvar. E a prática de boas obras não é para se salvar, é porque você foi salvo. Essa palavrinha tem uma diferença total. Te leva para a condenação. Só a forma de você imaginar isso te condena. Então a gente tem que caminhar de acordo com o que o Senhor Jesus Cristo disse. Porque o sacrifício dele não pode ser à toa. Cristo não morreu à toa. Ele morreu para nos salvar. Ele é absoluto. Deus sujeitou a ele todas as coisas. Por isso que a salvação é em Jesus, crendo nele, e não pela nossa capacidade de ajudar Jesus de alguma forma. Né? Então nós temos que respeitar essa questão da escatologia, as diferenças de pensamentos na escatologia, que não quer dizer a respeito de salvação, tá ok? Então vamos lá. Pré-milenismo histórico, para quem não está no site ou não quer acessar, então eu vou ler para vocês. O pré-milenismo histórico defende que a segunda vinda de Cristo acontecerá em um único evento após o período de tribulação, ou grande tribulação. Ou seja, o pré-milenismo histórico, a igreja estará na Terra durante esse período de tribulação intensa. E, ao final desse período, então, ocorrerá a vinda de Jesus. Na segunda vinda de Cristo, os justos ressuscitarão, e os salvos que estiverem vivos terão seus corpos transformados.
Na ocasião, o anticristo será julgado, Satanás será preso e Cristo reinará durante 1000 anos literais na Terra. Haverá um reino de Cristo aqui na Terra, cujo período será de grande bênção, paz e prosperidade. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto por um curto período de tempo e tentará fazer guerra contra Deus. Porém, será derrotado definitivamente e lançado para a condenação eterna no lago de fogo. É também neste momento que os ímpios serão ressuscitados para serem julgados e condenados juntamente com Satanás e seus anjos. Após este acontecimento, começará o estado eterno. O pré-milenismo histórico vem sendo ensinado, provavelmente, desde o século I depois de Cristo, só para vocês terem ideia. Porém, as primeiras evidências desse ensino datam do século II, onde tem já estudos, né, com Justin Martin, Irineu, grandes nomes da igreja, enfim, não vou ler todos os nomes, depois vocês veem o artigo, eu também vou deixar no link desse canal. Pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista é bem diferente do pré-milenismo histórico. Embora também tenha uma visão pré-milenial na segunda vinda de Cristo, o dispensacionalismo divide esse evento em duas fases distintas. A primeira ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja, e juntamente com o surgimento do anticristo será dado início aos famosos 7 anos de grande tribulação na Terra, que como base nessa cronologia é utilizada uma interpretação de 70 semanas de Daniel. No caso, nesse período seria a 70ª semana, combinado com um esquema de leitura do livro de Apocalipse, sobretudo capítulo 13. No arrebatamento da igreja, ocorrerá apenas a ressurreição dos justos. No período de 7 anos da tribulação da igreja, estará com Cristo nos céus. Após esses 7 anos, a tribulação haverá a batalha do Armagedon. E Cristo retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. As nações serão julgadas, e os que estiverem apoiado Israel participarão do milênio, que será também um reino literal de 1000 anos de Cristo na terra, como defende a visão anterior. Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Os que voltaram contra Israel serão destruídos e aguardarão o último julgamento para a condenação eterna. No reino milenar, o templo terá sido reconstruído e Cristo se assentará no trono de Davi para que se cumpra todas as profecias pendentes a Israel. Neste sistema, exige a completa distinção entre Israel e igreja. No final do milênio, Satanás será solto por um período de tempo, enganará as pessoas e fará uma rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém. Porém, Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Haverá também a ressurreição dos ímpios para o grande julgamento, os quais serão lançados no lago de fogo. O dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista, é com certeza a corrente escatológica mais complexa. E surgiu recentemente em meados do século XIX. Então, essa linha aqui nova de pensamento de que a igreja não passará na grande tribulação, alguns vão subir, vão ser poupados, e depois que vai voltar, essa é uma corrente que é estudada a partir do século XIX. Os principais nomes do dispensacionalismo são John Darby, Andy Scofield e outros. É importante ressaltar também que existe o dispensacionalismo progressivo, o qual difere bastante do clássico. Nesse sistema, a igreja não representa uma interrupção do plano de Deus para Israel como modelo clássico, e sim parte integral desse plano. Ou seja, uma progressão desse plano.
O dispensacionalismo progressivo, em sua maioria, defende a vinda de Cristo em um evento único e pós-tribulacional. Então, viu que dentro de um aqui já tem duas vertentes. Então, o trem não é mamão com açúcar, não, viu? Pós-milenismo. A visão pós-milenista acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após o milênio, após os 1000 anos, depois dos 1000 anos. Depois do próprio pós-milenismo, existem diferentes opiniões sobre esse período milenar. Alguns acreditam que se trata dos últimos 1000 anos antes da volta de Cristo, enquanto outros defendem que o milênio é o período que compreende desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. O pós-milenismo afirma que, neste período, ocorrerá uma completa evangelização no mundo e que a maioria das pessoas serão convertidas, o que ocasionará um grande desenvolvimento global em todos os aspectos, socioeconômico, político, cultural. Entre o imenso número de convertidos estarão também muitos judeus que reconhecerão Jesus como Messias. No final deste período, Cristo voltará e acontecerá a ressurreição, tanto dos justos quanto dos ímpios, e o julgamento final e o estado eterno será estabelecido. Amilenismo. Amilenismo, embora o termo amilenismo literalmente significa sem milênio ou não milênio, o amilenismo, de forma alguma, nega que vai ter o milênio. O amilenismo entende que o capítulo 20 do Apocalipse, que descreve o milênio, se refere ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, os 1000 anos são simbólicos e não são relacionados a um período de paz e prosperidade na Terra, mas um caráter espiritual do reino de Cristo. Alguns defendem que o reino de Cristo acontece, sobretudo, com os salvos que já morreram e estão nos céus reinando com Cristo até a segunda vinda, enquanto outros acreditam também existe uma conexão com a igreja e a pregação do evangelho na terra. Porém, essa evangelização não será acompanhada de paz e prosperidade, mas de sofrimento terreno, o qual a igreja de Cristo sempre enfrentou ao longo de sua história. No amilenismo, o fato de Satanás estar amarrado não significa que ele está totalmente sem ação no mundo. Pelo contrário, ele está agindo no presente momento, porém está limitado e capacitado de barrar o avanço da pregação do evangelho na terra. Os amilenistas também defendem um período final de tribulação sem precedentes, em que Satanás será solto, ou seja, Deus permitirá que ele engane novamente as nações, e é nesse período que a igreja passará por seu momento mais difícil na terra. Então Cristo voltará com poder e glória, haverá ressurreição geral, santos e ímpios, o juízo final, estado eterno, como nova céu e nova terra. O amilenismo, mesmo que com algumas diferenças, foi defendido por notáveis líderes e teólogos como Agostinho, Martinho Lutero, entre outros. Esse aqui não fala a partir de quando surgiu essa teoria. Depois eu procuro aqui com mais tempo para mostrar para vocês. Mas é isso aí, gente. As principais teorias são essas, tá? Então nós vemos que não é algo simples, mas nós vamos tentar seguir de acordo com as Sagradas Escrituras e vamos ver aí qual que vai ser o entendimento. Mas para quem tem uma dúvida, sim, um esboço bem simples a respeito mais ou menos da ordem das coisas. Em primeiro lugar, nós vamos ter o princípio das dores. Eu, particularmente, acredito que nós já estamos vivendo esse princípio das dores, né? Que seria o princípio das dores de parto, as dores mais intensas, alguns sinais acontecendo, e a tendência é esses sinais se intensificarem. Depois do princípio das dores,
vai vir a grande perseguição, né? E a pregação do evangelho do reino atingindo todas as nações. Vai vir junto, né? Uma perseguição contra os evangelizadores. Quantas pessoas estão pregando o evangelho, pessoas estão perseguindo. De certa forma, se você olhar em um panorama raso, por exemplo, quem está pregando o evangelho? Nós olhando no prisma congregação cristã. Quem está pregando o evangelho está sendo perseguido pela própria congregação cristã, né? Os da congregação cristã, quem está lá dentro ainda persegue, fica falando mal dos irmãos, falando que é mentira, que tudo é falsidade, isso e aquilo. Mas não é só disso que se trata, né? Isso aí é uma formiguinha no aquário, né? A perseguição vai ser uma perseguição de tal forma que as pessoas vão perder a vida por ficarem firmes pregando a verdade das Sagradas Escrituras. E bom, depois nós vamos ter a grande tribulação, né, com a profanação do lugar santo, e depois a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ser grande tribulação, volta de Jesus, estabelecendo o reino milenar, reinando aqui na terra, e depois novos céus e nova terra, né? Virá a nova Jerusalém, vai vir dos céus. O reino de Deus, os judeus, eles achavam que Jesus vinha e já ia estabelecer o reino. Porque é nisso que os judeus acreditam e, de certa forma, é o que vai acontecer. Um reinado literal, gente. Acontece que na congregação, eles ensinam para nós uma forma fantasiosa e muito rasa. Que a gente morre, vai para o céu nas nuvens, um céu brilhoso, luzinhas, né? Alguma coisa subliminar, igual a gente vê nos desenhos, quando alguém morre, vai subindo, fica na nuvem lá, e lá que acontecem as coisas. Não. Na verdade, vai ter um reino. Jesus verdadeiramente vai reinar aqui. E nós reinaremos com ele, né? Claro que à medida do galardão dos frutos que nós desenvolvermos aqui, nós teremos uma posição no reino de Deus, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu reinado aqui na terra. Nós vamos julgar as nações, nós vamos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso, de fato, vai acontecer aqui. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.